Davi foi um dos homens mais importantes do Velho Testamento. A sua determinação, o seu poder de batalha, a sua capacidade de estratégia, o seu coração humilde, a sua humildade foram características que o fazem ser um dos maiores reis da história da humanidade. Um rei próspero, um rei que venceu muitas batalhas e até hoje os seus ensinos são lembrados com muito carinho, os seus ensinos são lembrados como estratégia para muitos líderes mundiais fazerem diferença em sua família, em suas casas, em seus países. Fala leões, tô na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Leonerd. E hoje o nosso papo é sobre o rei Davi. Então galera, não se esquece, já se inscreve, deixa o joinha, que é para você não perder nenhuma notificação sobre a história desses grandes homens que nós estamos trazendo aqui no canal Leonerd. Beleza? Eu sou Denis Gomes e vem comigo. A primeira curiosidade a respeito do rei Davi é que ele era o caçula de 8 irmãos. Existem algumas teorias que dizem que ele era um bastardo e por isso ele era tão renegado da sua família, o seu pai o detestava, o seu pai o separava dos seus irmãos, ele cuidava de ovelhas enquanto os filhos tinham algumas regalias. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para fazer a unção do novo rei, ele achou que era um dos filhos mais velhos pela sua formosura, pela sua estatura. Até mesmo ele ficou surpreso quando viu Davi. Então Davi ele era o caçula, ele era ruivo e por isso ele era um pouco renegado, considerado um bastardo, considerado um filho fora do casamento. Mas essa é uma teoria que alguns teólogos trazem. Nunca houve comprovação científica ou histórica de que Davi ele era um bastardo. Curiosidade número 2. Antes de Davi enfrentar Golias, ele já era um funcionário do palácio. Quando Deus tirou o espírito dele, do rei Saul, Saul começou a ser atormentado por alguns espíritos maus. Então ele pediu para que enviassem alguém que tocasse harpa, tocasse música, para que ele se acalmasse. E Davi foi enviado até Saul. Saul se agradou tanto de Davi que Davi se tornou o seu escudeiro, o seu músico e seu ajudante. Então quando Davi foi enfrentar Golias, ele já era familiarizado com aquele ambiente. Ele não estava simplesmente cuidando das ovelhas, o seu pai mandou ele trazer comida e do nada ele resolveu enfrentar Golias. Não, ele já fazia parte daquele ecossistema, daquele ambiente. Ele conhecia os guerreiros, ele conhecia o rei, ele conhecia todo o campo de batalha e toda a logística daquele ambiente. Agora vamos para a terceira curiosidade. E fica comigo até o final, porque a última curiosidade com certeza é sempre a melhor. Fica comigo até o final. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele enfrentou basicamente por 2 motivos. Primeiro, ele já conhecia estratégias de batalha. Davi ele tinha enfrentado ursos, ele tinha enfrentado leões, e Davi ele era escudeiro do rei Saul, ele era ajudante do rei Saul. Então ele já era totalmente familiarizado com batalhas, com estratégias, com lutas. Ele não foi aleatoriamente. O primeiro motivo que fez Davi enfrentar Golias foi que ele já era pelo menos um pouco preparado para isso. Claro que nós temos do lado espiritual, que ele seria o novo rei de Israel, que ele teve aquela coragem direcionada pelo Espírito de Deus, mas o motivo físico, real, foi ele já estava um pouco preparado para aquilo. O segundo motivo é as recompensas que o rei tinha oferecido. Quando Davi chegou perto dos soldados, ele reparou na conversa que estavam sendo dita e ele entrou naquela conversa. A recompensa que o rei ofereceu para o soldado que vencesse Golias. E quais eram essas recompensas? Casar com a filha do rei, nunca mais pagar impostos, ter uma série de recompensas em ouro. Então, com certeza, essas recompensas chamaram a atenção de Davi. Tanto é que ele pergunta, realmente é isso que o rei está oferecendo? E os soldados reafirmam tudo aquilo que tinham dito. Então ele realmente resolve enfrentar o gigante, enfrentar aquele adversário que todos estavam com medo. Primeiro, que ele tinha um pouco de estratégia de batalha, ele já tinha enfrentado um urso que, quando de pé, é muito grande, muito forte, ele já tinha enfrentado um leão que tentava pegar suas ovelhas, então Deus já tinha preparado Davi para aquele momento. E o segundo foram as riquezas oferecidas por parte do rei para o soldado que vencesse aquela batalha. A recompensa não tira o mérito de Davi, porque essa recompensa tinha sido oferecida para qualquer soldado, e mesmo assim eles não tiveram coragem. Davi, ele teve coragem, ousadia de enfrentar aquele gigante que estava desafiando o exército do Deus vivo. Curiosidade número 4. O nome Davi significa amado. Curiosidade número 5. Davi protagonizou uma das maiores histórias de amor do Velho Testamento. Ele se apaixonou por uma moça chamada Batseba. Batseba era casada com um soldado chamado Urias, que era um soldado de Davi. Quando Urias estava no campo de batalha, Davi pede que chama Batseba para vir aos seus aposentos. Eles passam uma noite juntos, ela é engravida e Davi dá um jeito de matar Urias. Ele começa a montar uma estratégia e manda Urias para a linha de frente do campo de batalha. Urias morre.
e Davi se casa com Batseba. Porém, eles colheram frutos amarguíssimos dessa história, porque Davi, ele além de cometer adultério, fazer a moça cometer adultério, ele armou um assassinato. Claramente Deus não se agradou disso, mandou o profeta Natan ir até Davi, e Davi com a própria boca deu a própria sentença que ele viria a ter, não sabendo que ele estava sendo julgado por Deus naquele momento. Então Davi acabou pagando caríssimo pelo seu erro. O seu primeiro filho, o filho da traição, o filho do pecado, acabou falecendo. Não apenas esse filho morreu. Posteriormente, mais 2 filhos de Davi acabou falecendo por conta dessa profecia, por conta dessa sentença que o próprio Davi teria dado sobre a sua própria vida. Curiosidade número 6. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus procura um homem para substituir Saul, ele procura um homem que seria o segundo o seu coração. Então ele começa a procurar, ele começa a olhar pela terra e ele encontra Davi. Homem segundo o coração de Deus não significa que não é homens que não tenham falhas, que não erre, mas é um homem que tem a capacidade do arrependimento, a capacidade de se arrepender, de enxergar os seus próprios erros, um homem que tem aquela coisa de humildade, de sempre estar próximo a Deus, de não ligar para o trono, de ligar mais para a sua comunhão com Deus, de reconhecer os seus próprios erros e sempre procurar estar próximo a Deus. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Deus procurava um homem que quando errasse, se achegasse próximo a ele, coisa que Saul não fazia. Quanto mais Saul errava, Deus mandava o profeta Samuel corrigir Saul, mais ele errava, mais ele se distanciava de Deus. O problema, gente, não é errar. O problema é não reconhecer os próprios erros, não se achegar próximo de Deus, não se arrepender. Se você for olhar Salmos, porque mais da metade dos Salmos são Salmos de Davi, você vai ver que ele tem uma história de quebrantamento, de humildade, uma história de relacionamento próximo com Deus. Embora ele se preocupasse com o trono, ele se preocupasse com as pessoas, a maior preocupação que o rei Davi tinha era sempre estar no relacionamento profundo e próximo com Deus. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Não é um homem que não erra, mas é um homem que tem a capacidade de reconhecer os seus erros, se arrepender, aprender com eles e seguir em frente. Beleza, gente? Galera, esse foi o quadro Quem Foi com o Rei Davi, um dos homens mais importantes da história da humanidade. Galera, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para mais pessoas serem abençoadas e serem alcançadas e conhecerem um pouquinho mais desse grande homem. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Fui!